amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, gente, só para eu concluir, né, essa questão aí da pergunta que a pessoa me fez, né, sobre as pessoas, né, cometerem maldade e não sofrerem as consequências, né, como a pessoa mesmo diz, né, como a pessoa mesmo fala, certo? Mas o fato é que elas sofrem as consequências, sim. O problema da maioria das pessoas é que elas olham, né, para as coisas erradas, para as situações erradas, né? Elas sempre olham para a aparência, né? Então eu quero aqui concluir, né, a situação aqui. Eu mostrei aí para vocês que não é a questão da pessoa ter boa saúde, não é a questão da pessoa ter boa saúde, ter prosperidade, ter boa vida, ter um bom emprego, ou ter tudo isso aí. A pessoa pode ter tudo isso e não ter paz. Como a pessoa também pode não ter isso, não ter tudo isso e ter a paz de Deus, certo? Não é a sua situação, né? A forma que a pessoa vive, o fato é que não é a forma que a pessoa vive que determina que ela sofre ou não sofre a consequência. Não é a forma de vida que ela leva, certo? Se ela leva a vida dela né, subindo de vida, ou se a outra, né, a vida dela, né, ela está sempre pobre ali. Então não é a forma de vida que a pessoa leva que vai determinar que a pessoa sofre ou não sofre as consequências, certo? Não vai olhar para o que ela tem, para o que ela tem ou para o que ela vive, porque se você for olhar para o que ela tem, certo? E para o que ela vive, é onde muitos se enganam, certo? Porque as pessoas olham para os cantores famosos? Porque as pessoas acham que os cantores famosos são mais felizes do que os que não têm o que eles têm. É porque as pessoas olham para o que eles têm e eles acreditam que pelo que eles têm, eles são felizes, eles não sofrem as consequências de Deus, eles não passam por, não tem nenhum problema, não tem problema de nada, certo? Se tem dinheiro, né? Ele não tem problema financeiro. Engana-se que quem tem dinheiro, certo, não sofre com algum problema financeiro, perde dinheiro, certo, né? Pode ter. Para eles não faz falta, isso é fato. Não faz tanta falta para ele quanto faz para o pobre, né? Mas para eles perdem também do mesmo jeito. Sofre com percas de dinheiro do mesmo jeito. Sofre com questões de saúde do mesmo jeito. Certo? Né? O problema é que essas pessoas, né, principalmente as ricas, as famosas, né, gente, os cantores, esses atores, esses atrizes, eles não expõem, é claro que eles não vão expor, né, a situação deles, nem todos expõem a saúde deles, né, como é que anda a saúde deles, certo? Física, nem todos expõem, mas muitos desses cantores, certo? Eles vivem na terapia, vivem nos psicólogos da vida, certo? Há pouco tempo eu vi uma entrevista daquela Samara Filippo, não sei, mais ou menos assim. Eu vi uma entrevista dela, ela contando tudo, a vida dela todinha, certo? Como atriz, ela é uma atriz, né? E ela estava contando a questão da vida dela, né? Na questão do trabalho dela, né? Em uma das entrevistas ela estava falando sobre o trabalho dela, das novelas que ela fazia na Globo, essas coisas, certo? Minha gente, Deus me livre. A vida que a mulher levava, eu digo misericórdia, certo? O que as pessoas passam para fazer uma novela. Os papéis que as pessoas se passam para fazer uma novela, eu não me passaria para fazer, não, meu filho. E ela estava contando que ela não tinha vida. Certo? Ela não tem vida. As novelas, os filmes não mostram o que acontece por trás, o massacre que acontece por trás na vida dessas pessoas, né?
os sofrimentos que é para essas pessoas, né? Porque a televisão só mostra o lado bom, não mostra o lado ruim, né? Não mostra o lado o que acontece por detrás das câmeras, claro que não. Né? Eles mostram aquela coisa mágica, certo? E ela estava contando ali a vida dela, que ela não tinha uma vida social, que ela trabalhava de domingo a domingo, certo? Ela entrava ali, ela não sabia se estava de noite, se estava de dia, porque ela ficava dentro de um estúdio gravando, né? Principalmente novela, e novela quando vai começar, o tempo da novela você tem que estar totalmente ali. Tem que estar totalmente dedicado ali. Você não tem férias, você não tem tempo para nada. Chamou, você tem que estar lá. Seja a hora que for, o dia que for, a hora que for, certo? Né? Para ensaio, para não sei o que. Ou seja, é uma pessoa, gente, a atriz é uma coisa que você não tem vida. Você é literalmente uma escrava de alguma coisa. Eu digo, misericórdia. Eu já tinha essa sensação quando ela contou a verdade. Né? Eu digo, misericórdia, o negócio é pior do que o que eu imaginava, né? Porque, gente, então as pessoas, elas olham para a aparência. Se for olhar a vida dessas pessoas, certo? Elas têm consequências, elas vivem psicólogos, como eu disse para vocês, terapia e mais terapia. Essas pessoas se tratam, fazem terapia, tomam remédio controlado, certo? Né? Essas pessoas que têm problemas, certo? É claro que elas não vão mostrar os problemas físicos que ela tem, os problemas de saúde dela, certo? Elas não vão mostrar. Tem pessoas que têm problemas, né? Tomam remédio, mas elas não mostram que tomam remédio. Isso é fato. Elas não mostram que tomam remédio, certo? Aparentemente, fisicamente, você olhar assim, ela não tem nada, não tem nenhum problema, certo? Mas você sabe se essa pessoa toma remédio controlado por trás? Você sabe como é a vida dessa pessoa quando ela está entre quatro paredes, só está ela e Deus lá? Você não sabe, queridos. Então pare de olhar pela aparência. Você não sabe como é a vida dessas pessoas, certo? Principalmente essas pessoas que cometem maldade. Não tem como a vida dessas pessoas ser boas, certo? Elas são perseguidas dia e noite. Dia e noite ali, certo? Né? São acusadas ali, elas não se sentem bem. Elas podem até conseguir dormir, mas muitas delas só conseguem dormir com tanto de droga que elas tomam, elas conseguem dormir. Certo? Com tanta droga que ela toma, de remédio, ela consegue dormir. Mas é no outro dia que começa o aperreio dela, certo? É no outro dia, quando ela acorda, que começa o aperreio dela, certo? Porque essas pessoas, as vidas dessas pessoas, gente, são vazias. A vida de quem comete pecado, de quem vive no pecado, quem vive cometendo maldade contra o seu próximo, é vazia. É uma vida vazia, é uma vida sem Deus, é uma vida sem alegria, né? Porque sorrisos é fácil fingir. Boa saúde também é fácil fingir, certo? Hoje a coisa mais fácil que tem, nós temos aí a internet para fingir que a pessoa tem boa saúde, para fingir que a pessoa tem dinheiro. A pessoa que quiser fingir que tem dinheiro, pode ir para a internet, tirar foto, vai ali na rua, encontra uns carros bem bonitos ali, tira lá, como se fosse seu carro, põe na internet, a pessoa fica rico, o pessoal olha para aquilo dali, olha, né, essa pessoa é feliz, essa pessoa, né, tem dinheiro, essa pessoa aqui é próspera, né, porque olha, as pessoas olham para o bem das pessoas, então ela é próspera, né? Olhou para o bem da pessoa, olhou para os bens materiais, para o dinheiro que a pessoa tem, ela é próspera. Então não vão por essa cabeça não vão por esse âmbito não, gente, porque vocês erram e feio, viu? Vocês lembram aí eu contei o testemunho aí, um dos vídeos também, do homem que matou a mulher, né, escondeu a mulher, foi descoberto o crime 25 anos depois, você lembra aí, foi um vídeo que eu fiz ao vivo com vocês, aí, né, que o homem matou a esposa dele e ele inventou uma mentira que a esposa dele tinha abandonado a família, tinha ido embora, mas não, ele matou ela e enterrou ela dentro do banheiro da casa deles, né, e ele contou uma mentira para os filhos quando eles ainda eram pequenos, e depois de 25 anos,
né, os filhos começaram a desconfiar, a rondar o pai, e o pai cada vez contava uma história diferente, nunca contava a mesma coisa, né, e aí eles lembraram de algo que a mãe deles disseram, e foi por isso que eles começaram a desconfiar que a mãe deles não foram embora, que tinha alguma coisa, aí começaram a mexer de novo, aí botaram o pai contra a parede e o pai contou. Mas você, como eu disse nesse caso aqui, ele mesmo disse que na maldade que ele fez com a esposa dele, né, ele mesmo dizia, não tinha um dia que eu tivesse bem, que eu dormisse bem, tranquilo, não tinha um dia, foram 25 anos, certo? Foram mais de 25 anos ele sem conseguir dormir direito. Ele tinha saúde, ok, né? Ele tinha saúde, mas a saúde mental já não era a mesma, né, queridos? Certo? Saúde, né? Ele tinha, não era uma pessoa de ficar doente, vivia uma vida normalmente, né? Como ele mesmo disse, seguiu a vida dele normalmente, né? Seguiu a vida normalmente, trabalhando, tudo. E nada, né, automaticamente parecia que nada estava acontecendo com ele, né? Quem olhasse assim, parecia que automaticamente não estava acontecendo nada com ele. Quando, né, na verdade, quando só ele sabia como é que estava, né, a alma dele, né, gente? Só ele mesmo sabia como é que estava a alma dele. Então, as consequências estavam acontecendo dentro dele, né? Ele estava ali se sentindo culpado, ele estava ali, ele não tinha mais paz, ele não conseguia mais dormir, ele não conseguia mais viver a vida dele, como ele não estava conseguindo mais viver a minha vida. Eu não, né, meu trabalho não estava rendendo, não sei o que, eu trabalhava, mas não conseguia ver meu trabalho rendendo como antes. Eu ia dormir, eu não comia, eu não me alimentava, eu comia, mas não me alimentava bem, né? Né, fazia terapia escondido, não sei o que. Gente, e essas histórias de muitas pessoas que fazem maldade, essa é a história de muitas pessoas que fazem maldade umas com as outras. O fato é que essas pessoas que fazem maldade, eu vivo de fazer maldade uma com as outras pessoas, certo? Né? Não conseguem viver. Elas não têm saúde mental. Elas não têm paz de espírito, porque toda hora, todo instante, certo? O mal está cobrando a ela ali. O mal que ela fez, certo? Está cobrando a ela de noite, está ali, ó, cobrando, certo? Cobrando, né? Então não venha aqui dizer que essas pessoas não sofrem consequências, elas sofrem, independente de quem for, independente de cor, raça, tribo, nação, se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, se está cometendo pecado, se está cometendo maldade, se cometeu maldade, queridos, ninguém escapa. Primeiramente não escapa, certo? Da lei do retorno, né? Não escapa, não tem como escapar nessa questão, não tem. E você vai ver isso quanto à questão do profeta Asaf. Vamos ler aqui um pouquinho o profeta Asaf, só para eu concluir esse vídeo aqui com vocês. Vamos ler aqui para vocês verem como é que o profeta Asaf, né, ele se viu numa situação dessa, né? Ele olhava também como muitos olham para a aparência, para o que a pessoa tem. Tá crescendo, tá tendo dinheiro, não tem problema não, porque o povo pensa que quem tem dinheiro não tem problema. Quem disse para vocês que quem tem muito dinheiro, quem tem prosperidade não tem problema? É onde muita se engana, né? É ter dinheiro, né? Ter muito dinheiro não tem problema não. Ter um bom emprego não tem outros tipos de problema não. Não tem outros tipos de problema, porque tá em tudo bom. Então, gente, né? Vamos ler aqui a questão, né, do profeta Asaf. Vejam aqui, ó. Olha o que aqui diz o profeta Asaf. Vou ler aqui, né? Diz assim, ó. Né, na minha epígrafe tem assim, da palavra de Deus, tem assim, a prosperidade dos ímpios. Certo? Que é para isso que vocês olham. Certo? Se está prosperando, se está em uma boa, né, saúde, se tem uma boa vida, né, tá prosperando, então não acontece nada com essas pessoas não sofrem consequência, não sofrem nada. Vamos lá, certo? Aí diz assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim,
Os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos loucos quando via a prosperidade dos ímpios, né? Porque essas pessoas que cometem maldade, gente, são consideradas como loucos, né? Loucos. Porque não há apertos, vejam aqui, ó. Porque não há apertos na sua morte. Mas firme está na força, né? Porque as pessoas olham para a vida dessas pessoas e realmente não vê nada acontecer, não vê que elas estão apertadas, não há aperto financeiro, não há problemas financeiros na vida dela, né? Estão sempre fortes, estão sempre firmes, estão sempre com saúde. Olha aqui o que a própria palavra de Deus diz, ó. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberbos secas como um colar, vestem-se de violência como adorno, né? E essas pessoas praticam mal, né? Vestem-se de violência, né? Estão sempre soberbos, né? Só o fato deles estar soberbos, só o fato deles se vestirem com violência, gente, já são consequências da sua atuação de maldade. Prestem atenção aqui, que só o fato, certo, deles estar secados com a soberba, de se vestir com violência, já é a consequência de uma pessoa, né, que está longe de Deus. A pessoa que está longe de Deus comete isso, certo? Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Pois é, essas pessoas têm muitas coisas. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, né? Que eles são cheios de si, né? Essas pessoas. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio lhes espreme. E ele diz, como sabe, é Deus, há conhecimento no Altíssimo. E eles dizem, como sabes, Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, há conhecimento de Deus dessas pessoas? É lógico. Será que Deus está vendo essas pessoas que fazem o mal às outras pessoas, gente? É lógico que Deus está vendo. Certo? Eis que estes ímpios, né? E prosperam, eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado. Aí Asaf, né? E eu aqui fazendo bondade, eu aqui fazendo bem, né? Eu aqui purificando o meu coração, né? E lavando as minhas mãos da inocência, da violência. Pois todo dia tenho afligido, castigado, né? Que é Asaf, né, gente? A nossa luta é constante, né? E eu aqui sendo castigada a cada manhã. E essas pessoas prosperando, né? Como se dissesse, eu aqui trabalhando e essas pessoas ali sentadas. Se eu dissesse, falaria assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei, né? E foi assim que Deus mostrou para Asaf aqui o que acontecia com essas pessoas. É o que eu estava mostrando para vocês. Né? Há um processo que acontece por dentro dessas pessoas. As consequências que essas pessoas sofrem é por dentro. Certo, gente? Quando pensava em entender, isso foi muito para mim doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, né, gente? Então quando a palavra diz aqui, ó, certamente tu puseste em lugares escorregadios, Deus, as consequências, certo? Deus os entregou essas pessoas às suas próprias concupiscências, gente. Essas pessoas foram entregues por Deus. Olha aí a consequência. Se você for ler lá em Romanos, né, se eu não me engano, você vai ver que Deus os entregou as suas próprias cobiças, as suas próprias corrupções. Quais são suas cobiças? Ganhar dinheiro, prosperar, certo? Então, se eles estão adquirindo isso aqui, é por causa da sua cobiça. Não porque Deus deu a eles, não porque Deus os abençoou, mas porque isso são as cobiças dele, o dinheiro, a riqueza, certo? Tudo isso que eles têm, o corpo, certo? O corpo, né?
o corpo, certo? Essas pessoas querem ficar fortes, querem ficar bonitas, com saúde, elas correm atrás disso, vão para academia, certo? Querem ficar com o corpinho sarado, tomam, come comida saudável, certo? E aí, né, ficam com saúde, papapá, aquela coisa toda, certo? Elas estão ali entregues a essas coisas, estão entregues a essas situações, só que elas não percebem que elas já estão sofrendo as consequências, certo? Elas não percebem, né, que a cada dia mais elas estão se autodestruindo, elas estão sendo autodestruídas, aos pouquinhos, sem elas perceber, elas estão se autodestruindo na academia, lá querendo malhar, ficar com o corpão gostosão, elas estão se autodestruindo, ganhando, né, jogando dinheiro vamos dizer, né, ali para ganhar mais, elas estão se autodestruindo aos pouquinhos, sem elas perceber. Elas estão sofrendo, elas estão recebendo as consequências sem ela perceber, certo? E foi isso que Deus foi mostrar a Asaf. É isso que eu quero mostrar para vocês também, certo? Eles estão caminhando através das cobiças deles, das concupiscências deles, porque muitos, gente, é necessário vocês entenderem aqui, que muitos só sobem na vida porque pisam em alguém, porque ficam cometendo maldade, é uma maldade em cima da outra, vai pisando para subir de cargo numa empresa, por exemplo. Tem gente que para conseguir mais e mais riqueza tem que ir humilhando, tem que ir pisando, e vai subindo de cargo, vai ficando cada dia mais rico, mas vai fazendo isso, né? De que forma? Humilhando os outros, sendo soberbo com os outros, arrogante com os outros, certo? Não é porque Deus está enriquecendo elas estão o quê? Certo? Se corrompendo aos poucos. E eles não estão percebendo isso, que eles estão, a cada vez que eles humilham alguém para subir de cargo ou fazem algo para adquirir aquilo, eles estão se tornando arrogantes, eles estão se tornando soberbos, eles estão se tornando, certo, amargurados, e com isso vem a amargura de vida, e com isso vem a infelicidade. Como é que você pode dizer que essas pessoas não sofrem a consequência? Pelo amor de Deus, é uma consequência na cara de vocês. São as coisas, são pelo que essas pessoas buscam, são as próprias coisas que essas pessoas buscam que fazem com que elas, né, recebam as consequências, querido, certo? Por isso que nem toda riqueza ela é digna, nem toda riqueza é verdadeira, nem toda prosperidade que o homem tem, certo, é verdadeira. Foi levantada na humildade. Então essas pessoas estão se corrompendo cada dia mais, estão ficando cada dia mais soberbas, estão ficando cada dia mais arrogantes, estão ficando cada dia, certo, pessoas mau caráter. Olha aí as consequências acontecendo com essas pessoas. É por isso que elas fazem o que fazem, porque elas não percebem. E as pessoas também não percebem, certo, que elas já estão sofrendo as consequências, certo? Né? E aí Deus lança essas pessoas em lugares escorregadios. Essas pessoas estão lançadas às suas próprias sortes, certo? E com isso, o fim delas vai ser a destruição. Um abismo vai puxando o outro. As consequências, certo? Né? Uma hora a bomba vai explodir. Uma hora aquele que prosperou, pisando no outro, humilhando o outro, explode, certo? Uma hora a bomba vai explodir, isso pode ser na velhice, pode ser numa fase da vida, certo? Mas isso é aos poucos, como eu já disse para você, as consequências, na lei do retorno, ela anda bem devagarzinho, certo? Mas ela está acontecendo, ela já está acontecendo. Então não pense que pessoas mais, certo? Que pessoas que fazem maldade uma com as outras, ou que cometem maldade, certo? Fica impune, não fica, certo? Elas foram lançadas, certo? Elas foram lançadas longe de Deus. Só o fato dela ter sido lançadas longe de Deus, elas estão só por si mesmas. E
O homem sem Deus nada pode fazer, né, gente? Como diz a palavra. Então eles vão ali, ó, certo? Sendo lançados em lugares escorregadios, né? E tu os lança em destruição. O final dessas pessoas é a destruição, gente. O final de quem comete o mal, o final de quem comete maldade aos outros é sempre a destruição de si mesma. Aí está a consequência. Ela está destruindo o seu intelecto, certo? Quando eu cometo maldade contra o meu próximo, eu destruo o meu caráter, eu destruo o meu intelecto, eu destruo, certo? A minha mente, eu destruo o meu corpo, eu destruo aos pouquinhos, certo? Aquilo que tem de bom em mim. Olha aí as consequências. É isso que Deus estava mostrando para Asaf, certo? Né? Como cai na desolação. Olha aqui mesmo, no versículo, já está no verso 19. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Certo? Essas pessoas, elas sofrem de terrores, seja noturnos, seja diurnos, né? Porque volta e meia, certo? A maldade que ela cometeu, ou que ela comete, vem cobrar ela e ela passa por terrores. E esses terrores, gente, são na alma, são feridas profundas, certo? Só elas sabem a dor que é, essas feridas profundas, é na alma, certo? Você não tá com a alma da pessoa, você não tá lá pra ver, certo? Você não dorme lá com a pessoa pra você ver, certo? A vida de uma pessoa que comete maldade, pra você ver como ela sofre, certo? Na mente, o sofrimento da pessoa é na mente, certo? Olha aqui, ó. Como um sonho quando se acorda, assim o Senhor, quando acordar, desprezarás a aparência dele. Assim o meu coração azedou e sinto picados no meu rim. Assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Certo? Né? Asaf não sabia de nada disso, ó. Chega e disse, ai meu Deus, não. Né? Realmente. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentaste pela minha mão direita. Guia-me com teu conselho e depois me receberás na glória. Quem tem eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, ó, olha o que é que diz aqui, gente, ó, no verso 27. Pois eis que os que se alongam, os que se distanciam, tá? Né? Nessa minha versão dessa Bíblia aqui tem dizendo assim, ó. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Ou seja, pois eis que os que de ti se afastam de ti perecerão. Essas pessoas perecem a cada dia, gente. Um abismo vai puxando o outro. Então, se afastou de Deus, querido, porque Deus, né, o próprio Deus, quando o homem comete maldade, quando o homem vive no pecado, na maldade, o próprio Deus se afasta dessas pessoas, certo? Então, né? Então, aqueles que se afastam de Deus, eles perecem, eles sofrem, certo? Eles são destruídos pouco a pouco. Né? Aí ele diz aqui, ó, para encerrar, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Pois é, depois disso tudo que o Senhor apresentou a Asaf, ele viu que a vida dos ímpios não era tão boa assim não, né? A vida dos ímpios que prosperavam, que não sei o que ele não via, né, acontecer nada com eles assim, não ficar doente, nada, certo? Às vezes, né, Deus não permite nem que eles fiquem doentes, certo? Que é para eles sofrer outro tipo de consequência, certo? Lembra do fim daquele filme, Deus não está morto, né, que o filho vai lá visitar a mãe, né? E num breve momento ele vai lá
né, para tentar humilhar a mãe dele, né? Você orava, o tempo todo você orava, né? Você orava e acreditava, né? Mas eu tô aqui, ó, como ele disse, né? Eu tô aqui, ó, sou rico, tenho dinheiro, foi mais ou menos isso, né? Deixa eu ver aqui, né? Foi mais ou menos isso aqui. É mais ou menos o que essas pessoas arrogantes batem no seu peito e dizem, ó, eu, né, tô aqui, ó, eu tô rico, tô cada dia mais enriquecendo, e Deus, ó, eu tô subindo de vida, né, pessoas arrogantes, tô aqui subindo de vida, tô aqui, ó, né, tô aqui subindo de vida e não acontece nada comigo, ó. Pensa essas pessoas que não acontecem, pensando nessas pessoas arrogantes que batem no peito e dizem assim, ó, tá vendo, eu tenho tudo isso aqui. É como pegar um famoso aí, um cantor, uma atriz, um cantor nacional, internacional, atriz, modelo, não importa, olha, eu tenho isso aqui, ó, eu tenho essa casa, eu tenho essa mansão, eu posso contratar quantas pessoas quiser, eu posso comprar quantas casas, eu tenho isso aqui tudinho, ó. Isso aqui tudo é carro, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho muito dinheiro no banco, ó, né? Como se a pessoa quisesse esfregar o que ela tem na cara de alguém e dizer, olha aqui, ó, né? Olha aqui tudo que eu tenho tudo isso aqui, ó, né? E não acontece nada comigo, ó, certo? Não acontece nada comigo, eu tenho saúde, tenho isso, né? Mas Deus lá do céu tá se rindo dessas pessoas, gente. Né? É que nem aquele homem, né? Que a parábola do... Lembra da parábola do homem lá do vinhedo? Que ele disse, eu tenho isso, é a mesma coisa, eu tenho isso aqui, ó. Louco, aí Jesus diz, louco. Essa noite, né? O Senhor pediu a tua alma, louco. Louco, foi por isso que Deus aqui no salmo do profeta, né, chamou de louco. Louco. Tu achas que tem tudo isso aí? E tu achas que tu não sofre nenhuma consequência? É louco. Certo? Louco. Essas pessoas que acham que nada acontece com elas, que elas vão subindo na vida, vão se exobedecendo cada dia mais pelo que ela tem. Né? Que essas pessoas que quanto mais tem dinheiro, você pode olhar para a vida desses cantores, dessas atrizes, quanto mais eles têm, mais soberbos eles ficam. Mais orgulhosos e cheios de si eles ficam. Né? Eles estão se autodestruindo aos poucos. Né? Eles... são pessoas vaidosas de si mesmo, certo? Então eles estão se autodestruindo aos pouquinhos, sem perceber, certo? Sem perceber ali. Então escute aqui, gente, vou botar aqui, ó, para vocês verem, escutem, né? Essa cena, né, do filme Deus Não Está Morto, o filho, vai lá. Mesmo sei o que eu tô fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou. Você orava e acreditava. E isso na sua vida toda. Nunca fez nada errado. E aqui está. É a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência. Escuta. A minha vida, ela é perfeita. Perfeita. Explica isso pra mim. Olha eu explicando agora. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas, porque não quer que recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que
Tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia, o tempo se esgota e a porta da cela se tranca. Então, é muito tarde. Olham só, gente, né? Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, Deus Não Está Morto, não sei se é o primeiro, parece ser o primeiro. Mas se você for ver no filme aqui, esse filho dela, né, ele tem boa condição de vida, né? Mas vai ver como é que ele subiu, como é que ele, né, subiu, pisando nos outros, humilhando os outros, até abandonou a namorada dele que tem câncer, né? No filme mesmo, né? Cometendo maldade, que quando ela foi contar pra ele que tinha câncer, ele nem ligou, jogou ela pra lá, olha, não quero saber de você, certo? Né? Vai ver como foi que ele subiu na vida, cometendo maldade, e não acontece nada com ele, tá vendo? No próprio filme dá pra gente ver isso aqui, né? Subiu na vida, tem sucesso, como ele nem estava dizendo a mãe dele, né? A mãe dele no filme tem Alzheimer, quem cuida da mãe dele é a irmã dele, né? E ele quase nunca vai visitar a mãe, não tá nem aí pra mãe, certo? Né? E ali ele tá ali, subindo de vida, tudo legal, próspero, né? Tem saúde, tem tudo. Só que ele não enxerga, foi o que a mãe dele disse, né? Seu pecado é como uma cadeia. Ele tá dentro de uma cadeia sem ele perceber que tá dentro de uma cadeia. Ele está livre, mas dentro de uma cadeia. Ele está aprisionado ao pecado, né? Essas pessoas, as pessoas que vivem cometendo maldade, que vivem na maldade, que cometem maldade, ou que vivem, que cometeu a maldade, elas estão aprisionadas. O fato é, né, que elas estão aprisionadas em uma cadeia, que elas não percebem que elas estão numa cadeia, que as aprisiona dia e noite, né? Elas não sabem, mas elas estão presas. Então a consequência é essa, elas estão presas, certo? Nessa cadeia. O pecado que ela cometeu, certo? O aprisiona, independente de qual foi o pecado, quer seja cometido contra alguém, certo? Contra o próximo, certo? Então o pecado que elas cometem os aprisiona. Elas já estão pagando a consequência. Uma vez que elas estão aprisionadas, elas já estão sofrendo as consequências. Certo? Então, você vê que até para isso aqui o próprio diabo oferece riquezas, certo? Né? Para essas pessoas continuarem ali. Não precisa, né? Elas estão se sentindo confortáveis ali e nesse conforto que elas estão, certo? Né? Elas estão se autodestruindo aos pouquinhos, sem perceber. Certo, gente? Mas nunca diga que uma pessoa que faz maldade com alguém, certo, não sofre as consequências. Pelo contrário, as consequências que essas pessoas sofrem são terríveis. São terríveis porque essas pessoas perdem amizades, perdem o caráter, certo? Perde a amizade, perde o caráter, perde o convívio com a família verdadeiro, certo? Porque passam a ser pessoas dissimuladas, certo? Essas pessoas, elas passam a ser pessoas... A primeira coisa que muda nessas pessoas é que elas passam a ser pessoas dissimuladas, falsas. Por quê? Porque as consequências, né, mudam elas. As consequências as tornam pessoas, certo? De má índole, de mau caráter. O pecado que elas causam aos outros, a maldade que elas fazem, né, faz com que isso estorne para ela, certo? Volte para ela, né, dessa forma, tornando ela um mau caráter. Uma pessoa insensível. Você vê aí a situação desse rapaz, no filme, né? Que nesse caso eu assistia filmes com ele do Superman, né? Clark Kent. Né? Eu só conheço esse ator do filme do Superman. É o mesmo que faz o Superman. Mas é interessante, né, essa cena,
Porque é exatamente isso que as pessoas que cometem maldade, que fazem maldade, a vida dela parece ser um mar de rosas. Não acontece nada com elas, não acontece nada de ruim para elas, elas não ficam doentes, elas não têm problema financeiro, pois é. Mas aí, você pode dizer que elas não têm problemas espirituais? Você pode dizer que elas não têm pesadelos na noite ou durante o dia, pensamentos, né, horrores, passam por horrores durante o dia, quando estão só, quando vão tomar banho, quando estão só, sem estar na companhia de alguém. Você pode dizer que essas pessoas não sofrem as consequências dos seus pecados? Você pode dizer que essas pessoas não são cobradas pelo Espírito Santo, o pecado, né, que ele cometeu, que ela comete? A cobrança todo tempo, todo instante, porque todo tempo, todo instante essas pessoas, elas são cobradas dia e noite pelo que ela fez. Por isso que muitas não dormem, muitas estão aí em terapias, fazendo terapia escondida. Não está doente fisicamente, certo? Mas está doente espiritualmente, certo? Nas suas terapias da vida, fazem terapia um em cima do outro. Terapia e terapia em cima de terapia. Se as pessoas sabem, às vezes a família nem sabe. Mas, gente, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que não existe, certo? Todo pecado, toda maldade que o homem praticar, seja contra o próximo, seja contra Deus, ele vai sofrer as consequências e não tem para onde fugir, certo? Né? O que eu quero apenas aqui falar para vocês é: não olhe para as aparências, não olhe para a riqueza da pessoa, porque não é a riqueza que a pessoa tenha ou não tenha que determina que ela sofre ou não sofre as consequências. Se tem dinheiro, não sofre consequências. Se não tem dinheiro, é a que sofre consequências. Não vá por esse meio, porque tanto uma que tem dinheiro quanto uma que não tem dinheiro, certo? Sofre as consequências. A que tem, a que não tem prosperidade, sofre as consequências, certo? Tanto a que tem quanto a que não tem, certo? Não olhe para isso, certo? A que tem saúde, quanto a que tem saúde e a que não tem saúde, também sofre as consequências. Não olhe para uma pessoa que tem saúde e ache que ela não paga as consequências, né? É como eu disse para vocês, certo? Não que adianta ter boa saúde, mas não ter paz de espírito. Eu prefiro paz de espírito. Como eu disse para vocês, tem gente que é doente, mas tem paz de espírito e vive melhor do que muita gente que não é doente. Que não tem uma doença grave, uma doença, né? Às vezes, uma doença que a pessoa precisa estar no médico direto, tal, certo? E tem mais paz, é mais feliz do que uma pessoa que não tem doença nenhuma, certo? Que, por exemplo, aqui uma pessoa que não tem uma diabetes de terceiro grau, que a pessoa tem que estar o tempo todo tomando insulina, né? É uma luta, né? Tem que tomar insulina distante, todo dia tomar aquela mesma dose de insulina ali, certo? E uma pessoa que não tem nada de saúde, certo? Não precisa ali. Mas às vezes aqui toma insulina todo dia, está naquele processo, não pode comer aquelas coisas, não pode comer tudo que uma pessoa que tem saúde pode. Certo? É controlado, tem que tudo ser controlado, o açúcar tem que ser controlado, tem que tomar, né, a insulina, né, 2 ou uma vez no dia, ó, tem gente que toma mais, depende do grau, certo? Né? Não tem isso, mas tem paz, é mais feliz, certo? Do que uma que tem saúde, mas não tem paz. Então, pare de olhar para essas coisas, tá, gente? Pare de olhar para os bens materiais que a pessoa tem ou não tem, ou tem ou não tem. Olhe, certo? Simplesmente para a palavra de Deus. Olhe para o que Deus fala, né? Não tem escapatória. O fato é que não tem escapatória para essas pessoas, certo? Não tem escapatória. Certo? Elas vão pagar com dinheiro ou sem dinheiro, não importa se elas estão ricas, se elas estão pobres, elas vão sofrer as consequências da mesma forma que uma pobre.
A rica, a que tem prosperidade, a que tem saúde, ela vai se a pobre, certo? Cometeu o mesmo pecado, o mesmo erro que ela fez, ela vai sofrer, a rica, a próspera, ela vai sofrer a mesma consequência, certo? As mesmas consequências que uma pobre que cometeu o mesmo erro, o mesmo pecado, certo? Mesmo sem ter dinheiro, certo? Vai sofrer as mesmas consequências, certo? As mesmas consequências. Então não olhe para, certo? Não olhe para o que a pessoa tem ou deixa de ter. Porque não são essas coisas que determinam se a pessoa sofre ou não sofre as consequências. Não é o que elas têm ou o que elas não têm, certo? Que, né, isenta ou não isenta delas sofrer as consequências. Tá bom, gente? O fato é que todas elas, todo aquele que comete maldade, ou que faz maldade, ou que comete pecado, todos eles sofrem as consequências e é no princípio. Tá bom? E é isso que eu deixo para vocês, né? Qualquer coisa, depois a gente volta a se falar de novo sobre isso, amém? Que Deus abençoe vocês.